Oi, tudo bem? Nesse vídeo eu vou explicar a próxima atividade. A primeira coisa que você vai fazer é escrever o seu nome aqui nessa linha. Se não couber, você pode abreviar o seu sobrenome. A data da atividade é 26 de outubro de 2020. Atividade 4, português, interpretação de texto, fábula. No título já está dizendo o que você vai fazer nessa atividade. Você vai interpretar um texto. O que quer dizer isso? Quer dizer que você vai entender o texto. Vamos ler o texto juntos? Eu vou ler devagar. Leia junto comigo. A lebre e a tartaruga. Você já conhece essa fábula? Talvez você já conheça. Vamos ver, depois você me diz se já tinha lido ou se alguém já leu para você. Então vamos começar? 1, 2, 3. Era uma vez uma lebre e uma tartaruga. A lebre vivia caçoando da lerdeza da tartaruga. Certa vez, a tartaruga, já muito cansada por ser alvo de gozações, desafiou a lebre para uma corrida. A lebre, muito segura de si, aceitou prontamente. Não perdendo tempo, a tartaruga pôs-se a caminhar com seus passinhos lentos, porém firmes. Logo, a lebre ultrapassou a adversária e, vendo que ganharia fácil, parou e resolveu cochilar. Quando acordou, não viu a tartaruga e começou a correr. Já na reta final, viu finalmente a sua adversária cruzando a linha de chegada, toda sorridente. Moral da história: devagar se vai ao longe. Adaptado por Cristiane Araújo Angelotti. Você já conhecia essa fábula? A fábula é um texto curto que tem personagens que são animais e eles têm atitudes parecidas com as dos seres humanos. Eles falam e nessa fábula eles apostaram uma corrida. Olha uma imagem de uma lebre aqui. Toda fábula, no final, tem a moral da história, que é uma lição. A lição dessa fábula é: devagar se vai ao longe. Você concorda com essa moral da história? Devagar nós conseguimos alcançar o que nós queremos, o lugar que nós queremos, ou o que nós queremos fazer, o que nós queremos para a nossa vida? Eu vou fazer uma correção que acabou ficando errada aqui no texto. Preste atenção que você vai riscar e escrever a palavra certa aí no seu texto. Eu vou fazer aqui no meu, vou chamar uma ferramenta que vai me ajudar. A palavra é pôs-se. Eu vou riscar. Risque aí no seu. Agora vamos escrever o certo. Agora nós vamos para as atividades sobre o texto. A primeira,
Marque a resposta com X. Então, aqui entre parênteses, parênteses são esses sinaizinhos aqui, ó. Abre parênteses e fecha parênteses. Você vai marcar um X no espacinho entre os parênteses na resposta certa. A pergunta é, esse texto é... Que tipo de texto que é esse? É uma lenda? É uma receita? É uma fábula? Ou é uma propaganda? Atividade B. Esse tipo de texto serve para... Está querendo saber para que serve esse texto? O que você acha? Vamos ler então. Leia junto comigo. Ensinar a brincar. Esse texto ensinou você alguma brincadeira? Ensinar a preparar alimentos. Esse texto ensinou a preparar algum alimento, alguma comida? Ensinar uma lição. Esse texto tem alguma lição? Ou a última opção, fazer rir. Você riu lendo esse texto? Você achou o texto engraçado? É para isso que ele serve, para nos divertir e fazendo nós darmos risada? Então, você vai pensar e vai marcar um X na resposta certa. Vamos para a atividade 2. Escreva a resposta. A. Quantos parágrafos tem o texto? Você lembra o que são parágrafos? O parágrafo é toda vez que na escrita de um texto nós mudamos de assunto. E para marcar que a gente fez isso, nós deixamos um espaço de 2 dedos na margem no caderno. Esse texto não está no caderno, ele está escrito numa folha de papel, mas a margem é esse daqui, ó, esse risco do lado esquerdo do texto. E todas as vezes que você vê um espaço aqui, quer dizer que é um parágrafo. Tem lugares que não tem um espaço, quer dizer que o parágrafo começou aqui e este parágrafo, ele não terminou aqui no final da linha, ele está continuando aqui, ó, é o mesmo parágrafo. E ele termina aqui, ó, porque tá vendo? Tem o ponto final, mas o texto não continuou na mesma linha. O que aconteceu com o texto? Ele continuou aqui embaixo, mas tem outra vez um espaço, quer dizer que começou um outro parágrafo. Por que que tem que começar outro parágrafo? Porque mudou o assunto. A autora está falando uma outra parte do texto. Ela está falando um outro acontecimento dessa fábula. Então, ela precisou mudar de parágrafo. Aonde mudou o parágrafo de novo? Vamos seguir aqui para descobrir. Ó, ela continuou. Não estou lendo, estou só analisando o formato do texto. Olha, aqui tem o ponto final e continua, o texto não continua na linha. Essa palavra aqui é a nossa correção. Então, o texto parou aqui. Sobrou espaço, mas a autora, ela mudou para a linha de baixo e fez o parágrafo de novo, olha só. Aí ela continuou escrevendo. Isso daqui é uma outra parte do texto, diferente do parágrafo anterior, então ela precisou mudar de parágrafo porque mudou de assunto. Olha, esse parágrafo é grande, ele tem várias linhas. Chegou aqui, um ponto final. Então, olha só, ela já escreveu a moral da história aqui no parágrafo seguinte, ó. Então, outro parágrafo e ela finalizou o texto. Então, quantos parágrafos esse texto tem? Eu não vou falar para você a resposta. Você precisa contar quantas vezes a escrita foi feita com um espaço da margem. Eu vou mostrar para você. Olha, eu vou marcar. Aqui tem um espaço da margem. Aqui tem outro espaço da margem. Olha daí, já conta. Aqui tem mais uma vez. E aqui tem de novo. E para encerrar, aqui de novo. Você vai contar e responder com uma frase. Agora na letra B.
porque a lebre tinha certeza que venceria. A lebre, no texto, ela tinha certeza que ela ia ganhar a corrida? Por que nós conseguimos entender isso? Você pode ler o texto quantas vezes precisar até entender o porquê a lebre sabia que ia vencer e vai escrever essa resposta aqui. Letra C. Como a tartaruga fez para vencer? Você vai ter que procurar a estratégia da tartaruga. O que a tartaruga fez que ajudou ela a vencer? Você tem 2 linhas para explicar a sua resposta aqui. Letra D. O que você achou do final desta fábula? Você vai ler de novo e vai escrever o que você achou. Se você achou interessante, se foi bom o que aconteceu, se você gostou do final, se você não gostou. Você pode escrever uma sugestão também. Então, você pode escrever tudo o que você quiser, desde que seja o que você achou do final da fábula, aqui nesta linha. E letra E, no verso desta folha, faça uma ilustração para o texto. Uma ilustração é um desenho que tenha a ver com o que está escrito no texto. Por exemplo, o texto é a lebre e a tartaruga. Então, você não pode desenhar um cachorro, porque ele não estava na fábula, ele não é um personagem. Você pode lembrar do que está dizendo que aconteceu na fábula e fazer o desenho dos personagens fazendo as ações que estão escritas aqui, ou alguma delas. Não precisa mostrar tudo, porque senão aí você faria uma história em quadrinhos. Eu quero uma cena dessa fábula, só isso, tá? Então você vira a página e na parte branca do papel você desenha. Se não der para fazer isso, você pode fazer o desenho num papel à parte ou no seu caderno e mandar uma foto para mim. Combinado? Então é isso nessa atividade, espero que tenha entendido. Qualquer dúvida que você tiver ou dificuldade, pode falar comigo, combinado? Um abraço, bom estudo para você e até a próxima!